Olá pessoal, eu sou o Rafael Ávila, um dos criadores aqui do Luz Prime, e no vídeo de hoje eu vou mostrar um estudo de caso de uso do ciclo PDCA. Nesse estudo eu vou mostrar exatamente como você pode analisar um problema e desenvolver todo o ciclo de planejamento, execução, verificação e ação, que obviamente é o Plan, Do, Check and Act do PDCA, para qualquer problema, em qualquer indústria, em qualquer tipo de situação que você tenha. Então, independentemente se você tem uma consultoria, uma empresa de serviços, uma loja, um varejo ou uma indústria, você pode utilizar essa planilha para analisar qualquer problema que você tenha e ir a fundo nele e de uma forma contínua ir melhorando ele até que você tenha os resultados desejados. Essa é uma planilha 4.0, então você vai perceber que você pode navegar pela planilha utilizando o menu superior aqui, que você tem as dicas, o passo a passo de uso dela aqui embaixo nessa aba inicial de instruções. Vamos começar então com o grupo de melhoria, que basicamente é a parte inicial que a gente tem do nosso estudo, onde a gente vai definir o nome do grupo. Então vamos falar que é um grupo de produção, já que a gente está analisando o nosso foco de atuação, nesse caso é uma indústria de cervejas, Vamos botar uma pequena indústria de cervejas para ser analisada. Então a gente tem análise de panelas e caldeirões, o foco de atuação é justamente no resultado que esses equipamentos dessa pequena indústria gera para a gente de cervejas, e aí o nosso indicador principal então é a produção de cervejas mensal, e obviamente o problema que a gente está analisando aqui é a queda na produção. Então a partir de um problema que você tem, nesse caso uma queda de produção, a gente está tendo menos garrafas produzidas no final do mês. Você precisa entender por que isso está acontecendo, e se for o caso da sua pequena indústria, está com queda de produção, está com problema de motivação, se tiver qualquer tipo de problema, você pode colocar aqui esses dados principais, você vai definir qual é o tipo de indicador que você está analisando, então nesse caso é numérico, são garrafas de cervejas produzidas no final do mês, mas poderia ser percentual, poderia ser em moeda, se a gente estivesse falando de faturamento, e a partir daí a gente também tem indicadores secundários para começar a nossa estrutura. Nesse momento eu ainda nem entrei no ciclo PDCA propriamente dito. Eu estou pensando nas diretrizes, vou definir quais são os integrantes desse grupo de melhoria, que vai analisar esse nosso problema. Então nesse caso eu botei 4 integrantes, mas poderia ser só um, poderia ser só você, ou poderia ser inclusive mais pessoas, se você tiver pessoas diferentes que podem agregar para essa análise. Obviamente você vai definir as áreas dessas pessoas, nesse caso eu botei que é todo mundo da área de produção, e você vai definir também reuniões. Porque quando você está pensando no ciclo PDCA, não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. Então você pode ter reuniões de alinhamento, de planejamento, de estruturação dos planos de ação, de revisão do que você está fazendo, e aqui é um lugar dentro da planilha onde você pode fazer justamente esse acompanhamento. Mas vamos entrar propriamente dito no nosso planejamento, no ciclo PDCA. O nosso primeiro passo do ciclo PDCA é o P, que é o Plan, do inglês, que é o planejamento. E aqui a gente dividiu em 3 partes principais para você se aprofundar no problema e planejar melhor o que você quer fazer. Então, se a gente estava tendo uma queda de produção, vamos supor que a gente tem uma produção fictícia de 1.000 garrafas de cervejas por mês. Só que nesses meses que se passaram, a gente teve uma queda. Então, a gente teve 800, 700, 900 garrafas de cerveja produzidas, e isso não chegou na nossa meta inicial. Então, beleza, a gente quer chegar nessa meta 1.000 e a gente quer que a gente evolua ao longo dos meses. Eu coloquei aqui só até setembro, então eu coloquei uma análise de 5 meses, mas você pode fazer uma análise inclusive para o ano inteiro, fazendo o acompanhamento, e eu vou mostrar que a gente faz esse acompanhamento aqui no final do nosso ciclo. Por enquanto a gente só está planejando o que seria o cenário ideal. Então a gente tem um problema de queda na produção, o indicador principal é a produção de cervejas mensal, de garrafas de cerveja, e a gente tem aqui essas garrafas como meta. Legal. E, obviamente, o sentido do indicador é quanto maior, melhor. A gente pode ter indicadores que quanto menor vão ser melhores, Por exemplo, custo. Se você está analisando o custo, quanto menos custo você tem, melhor. Isso te ajuda a acompanhar esses indicadores. E se a gente sabe que a gente tem um problema que está gerando um resultado negativo, a melhor coisa que a gente pode fazer dentro de uma análise contínua é
análise das causas desse problema, né? E aqui a gente tem justamente isso. Eu já coloquei aqui como análise das causas de problemas com conexões de caldeirões, né, com problemas técnicos que podem estar acontecendo, equipe mal treinada no uso, equipe desmotivada, panelas e caldeirões velhos com defeitos. A gente está falando do processo de produção de cerveja, né? Então a gente tem alguns equipamentos específicos, a gente podia ter insumos de baixa qualidade, né? Estamos falando de fermento, estamos falando de lúpulo, ou enfim, maltes que vão ser utilizados na produção da cerveja. Obviamente que cada caso é um caso, você precisa analisar quais são as causas do que está acontecendo para a sua realidade. E aí cada causa pode ter um tipo, isso aqui é uma lógica, né, que a gente tem 6 tipos de causas diferentes que podem ser relacionadas a máquinas, materiais, mão de obra, método. Isso só vai te ajudar a direcionar o que você precisa solucionar primeiro. E aí o mais legal é você avaliar o nível crítico. Quanto mais perto de 1, mais crítico está, e aí fica vermelhinho. Quando está mais ou menos entre 30 e 70 vai ficar amarelo, acima de 70 é um nível crítico muito baixo que não está te causando problema nesse momento e talvez não seja um problema, uma causa específica que você precise investigar mais. Então, nesse caso, o que está causando mais problema para a gente é a equipe mal treinada. Então, pela análise da equipe, né, do grupo de melhoria, a gente percebeu que a equipe mal treinada é uma causa grande. Então, a gente precisa analisar por que isso é uma causa grande, né? Então, a gente usa o método dos 5 porquês aqui, justamente para investigar mais. Então, por que a equipe é mal treinada? Porque talvez eles não estejam sabendo utilizar a máquina. Mas por que eles não estão sabendo utilizar a máquina? Porque eles têm dúvida no funcionamento delas, né? Toda hora pergunta para um gerente como tem que mexer, como coloca o insumo, como coloca a temperatura, quanto tempo deixa. Então eles não sabem como fazer isso. E por que isso está acontecendo? Talvez porque eles não tenham sido treinados inicialmente. Então, você precisa ir investigando. Aqui, obviamente, no nosso estudo de caso, eu estou chegando a algumas análises. Na sua realidade, você precisa entender por que as coisas estão acontecendo. E, por fim, por que não teve treinamento inicial? Porque não tem processo criado para novas pessoas que estão entrando na equipe de produção. Então, depois que você entende isso, você começa a passar para o segundo passo, né, do nosso ciclo PDCA, que é a parte de execução, do inglês do. Então, aqui, você vai listar as ações necessárias para cada uma das causas que você listou. Então, só como exemplo, eu coloquei 2 ações para a causa de equipe mal treinada, mas eu acabei não me aprofundando tanto, mas os insumos de baixa qualidade também têm um nível crítico, né, grande, no caso aqui, obviamente, mais próximo do 1. Então, eu também coloquei um plano de ação voltado para esses insumos de baixa qualidade, porque isso vai me ajudar a entender o que eu preciso fazer para resolver esse problema. E aí, vamos lá, se a equipe está mal treinada, a gente precisa definir processos de uso dos equipamentos, como horários que precisam ser usados, insumos que precisam ser colocados, como isso é colocado. A gente também precisa realizar o treinamento de uso dos equipamentos com a equipe. Então, uma coisa é definir processo, outra coisa é como usar o equipamento propriamente dito. E isso tudo tem que ter início e prazo. Então, se você já passou pela etapa de planejamento, você já começou a planejar essa execução, você vai começar agora, uma vez que você esteja fazendo esse controle ao longo do tempo, a fazer a verificação, né, o check. A gente está no 3º passo do ciclo PDCA. E aqui, basicamente, para cada uma das ações definidas, você precisa realizar essa ação e colocar aqui quando o término dela acontece. E cada uma dessas ações, ela vai ter um status automático, mas você vai dizer se ela ocorreu como planejado, sim ou não, e se ela contribuiu para resolver o seu problema, sim ou não. Às vezes você fez uma coisa que você achava que ia ser muito boa, mas que não te ajudou a resolver o problema. Então você buscou novos fornecedores de lúpulo e malte e talvez você, é uma etapa que ainda está em andamento, né, ela ainda não foi concluída, mas você ainda não conseguiu concluir o problema porque você não achou nenhum fornecedor melhor do que o que você já tinha. Então isso tudo vai fazendo com que você entenda melhor a sua realidade. E para fechar, no nosso último passo do ciclo PDCA, e é um ciclo contínuo, tá? É um ciclo de melhoria contínua. Você vai perceber que quando a gente chega aqui nessa última parte de ação, o ACT, você vai dizer se o problema foi resolvido ou não. E ele pode ter sido resolvido sim, mas também ele pode ter sido resolvido parcialmente. Talvez você ainda esteja com um déficit no seu resultado. No primeiro mês de análise, ao invés de 1.000, você conseguiu 950. Então já melhorou da análise inicial, mas você ainda está um pouco abaixo do que você gostaria. No segundo, você chegou em 1.200. Legal, você está chegando próximo, né, do que você planejou. E você precisa ir analisando para que você, de fato, esteja dentro das suas metas ou até acima delas, né? E esse acompanhamento é super importante para você saber se esse ciclo precisa continuar girando ou se talvez você deva voltar a atenção para um outro problema, para uma outra dificuldade, para um outro processo dentro da sua empresa.
Uma vez que você analisou esses resultados que você está acompanhando, você vai responder se você vai fazer esse ciclo novamente, sim ou não. Se for sim, você vai repetir esse processo que eu acabei de passar, investigando outras causas que podem estar causando mais problemas, mais dores, podem estar prejudicando mais a saúde do seu negócio como um todo. Mas se não, a gente vai passar por uma parte que é super importante e muitas vezes deixada de lado quando pessoas estão fazendo o ciclo PDCA. Primeiro são as lições aprendidas. Então, o que foi mal feito e deve ser corrigido nesse processo, né? A gente estava falando dos treinamentos que não foram feitos, que não faziam nem parte do processo. Então, talvez aqui a gente coloque o que foi mal feito, foi corrigido, treinamentos, né? Então, o responsável, vamos supor que sou eu, Rafael. E o status disso é que eles foram corrigidos, porque agora a gente implementou esses treinamentos. Se eles não tivessem sido corrigidos ainda, você poderia inclusive colocar observações aqui, em fase de implementação, ou precisamos organizar. Enfim, tudo que você tem aqui, você vai escrever para que ajude você e o grupo de melhoria que está trabalhando em cima desse problema a chegar num resultado melhor. E da mesma forma, além das lições aprendidas, né, o que não estava sendo feito legal, que agora precisa ser feito legal e pode estar ou pode não estar, né? Já pode ter sido corrigido ou não, ou está em fase de correção. Você também vai ter a padronização, né? Então, o que foi bem feito, né? O que já era bem feito e precisa virar um processo. Talvez alguns manuseios, talvez alguns horários definidos, obviamente vai depender de caso a caso, mas o que deve virar processo padronizado dentro da realidade do seu negócio. E a partir daí, você já girou o ciclo, você só precisa agora seguir rodando com esse ciclo, né? Voltar para a fase de planejamento se for necessário, ou começar o planejamento de um novo ciclo. Para terminar, o que é legal aqui da planilha também, e vai funcionar para qualquer caso que você tiver, são os dashboards. Então a gente tem o PDCA OPR, né, OPR, que é o One Page Report, que é basicamente um relatório de uma única página que mostra para você qual era o problema, quantas causas foram levantadas, qual o nível crítico médio dessas causas, quantas ações foram planejadas e os resultados principais, né? Justamente para você ver a diferença entre a meta que você traçou e o resultado que você está conseguindo. E isso te ajuda muito, obviamente, a chegar num patamar melhor. Você também vai conseguir ver a espinha de peixe, e ela tem tudo a ver, né, com essa parte do análise das causas, né? Então, para quem não conhece, esse é o diagrama de Ishikawa, né, o diagrama de espinha de peixe, ou também conhecido como diagrama de causa e efeito, e ele mostra para você justamente para cada um desses 6 tipos, né, de causas, que são os 6M, né, porque são materiais, métodos, mão de obra, medidas, meio ambiente e máquinas, né, onde eles estão e qual é o nível de nível crítico deles, né? Nesse caso, a gente tem os insumos de baixa qualidade e equipe mal treinada como causas mais importantes e mais críticas a serem analisadas. E para fechar, a gente tem o dashboard de correções e padronizações, que conforme você vai preenchendo aqui, você vai tendo resultados mais legais para essa parte, né? Então, nesse nosso caso que a gente estava analisando uma indústria, né, de produção de cervejas, a gente conseguiu identificar a causa principal e foi investigando cada vez mais a partir do ciclo PDCA como chegar nos melhores resultados. Mas como eu falei, você pode utilizar isso dentro de uma consultoria, onde você queira analisar e descobrir os problemas dentro do seu funil de vendas, né? Então, quais são as etapas que estão mais críticas, onde você perde mais cliente, o que não está acontecendo legal. Você também poderia utilizar esse método dentro de um varejo, né? Então, quais são... você está recebendo muitas reclamações de clientes, o atendimento não está legal, como é que você descobre por que esse atendimento não está legal, né? Então, você vai definir quais são as causas para aquele atendimento não estar bom, quais são os 5 porquês, vai investigar a fundo para chegar na raiz da causa do problema do atendimento, para daí sim começar a traçar os planos de ação, verificar se eles estão sendo realizados ou não e chegar no final, né, dessa parte de ação, no último passo do nosso ciclo PDCA, para você avaliar se as coisas estão melhorando ou não. Então essa é uma planilha bem legal que pode te ajudar a, de fato, implementar e chegar a resultados melhores a partir de problemas que estão acontecendo e que talvez não foram investigados ou analisados a fundo ainda. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.